E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico, continuando hoje com nossa querida e longa playlist do Habermas. Habermas. O discurso filosófico da modernidade. Chegando ao episódio 60, episódio 60, certo? Se você está pegando agora esse vídeo por acaso, porque estava pesquisando sobre Habermas, sei lá, sobre Foucault, sobre filosofia, sei lá, caiu aqui nesse vídeo, esse é o episódio número 60, então dê uma olhada na playlist que tem 59 episódios anteriores. Não são dependentes, na verdade, né? Apesar de a gente estar construindo um argumento em cima do livro, mas os aspectos tirados em cada episódio são relacionados aos tópicos do livro. Então, há uma certa independência aí que você pode aprender alguma coisa em cada episódio, mas seria bom assistir a playlist toda, certo? Pelo menos a dos capítulos, certo? Hoje a gente vai chegar aqui no tópico 3 do capítulo 11, que é um capítulo em que o Habermas começa finalmente a desenvolver mais a sua teoria sobre a ação comunicativa. É o tópico 3, é um tópico muito longo. O capítulo 11 tem o título... Uma outra via para sair da filosofia do sujeito, razão comunicativa versus razão centrada no sujeito. Certo? Antes de começar, eu queria que você se inscrevesse no canal. Se você não está inscrito, é só apertar aí inscrever-se. Que você desse o like no vídeo logo agora no começo. Se você, por acaso, depois de assistir o vídeo não gostar, você tira o like, não tem problema. Mas você coloca logo para não esquecer de colocar. Isso contribui para que o vídeo seja recomendado pelo algoritmo do YouTube. Faça comentários, perguntas também e compartilhe o vídeo com seus amigos. Além disso, você pode se tornar membro do canal, certo? Pagando uma pequena taxa de R$8 por mês, R$ 7,99. Você pode se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Dê uma olhada aí nos conteúdos exclusivos. Você não vai conseguir acessar ele, mas você vai ver quais são. E você pode fazer uma contribuição pelo Valeu, que é o coraçãozinho com o cifrão que está aí aparecendo, que deve aparecer ao longo do vídeo, que é tipo uma gorjeta do canal. Você gostou do vídeo, contribuiu alguma coisa para os seus estudos, aí você dá um valeu. Além disso, você pode se tornar um apoiador fixo, frequente do canal, através do Apoia-se. O link para o Apoia-se está na descrição do vídeo, é o primeiro link, se eu não me engano. E você também deve dar uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir. Está disponível no Clube de Autores para venda. É um romance escrito já em formato de roteiro, certo? Então você lê ele como se estivesse vendo um filme. Então dê uma olhada no Clube de Autores, A Vingança de Vladimir, certo? É o segundo link da descrição, eu acho. Direto para lá você pede o seu. Bom, então vamos lá, tópico 3. O que é que eu destaquei aqui? A sujeição e a superação da razão detentora do poder. Então, está ticado aqui, prisão, razão detentora de poder, a revolta do contrapoder, a violência do poder. Bom, tudo isso aqui está relacionado com o vocabulário, né, do Michel Foucault, as categorias que Michel Foucault trabalha. Então, Habermas está nos dizendo aqui que a questão da sujeição e a superação da razão detentora do poder seria possível, né, apesar do que Foucault fala quando estuda, por exemplo, as prisões, né, que essa razão detentora do poder ela se impõe sobre os indivíduos por causa das práticas de poder, do cotidiano. Então, o poder, a prática do poder na prisão, por exemplo, desenvolve um saber, um conhecimento que se impõe sobre os indivíduos, gerando o chamado controle, né, desse poder, que é um poder racional e que disciplina as pessoas, os corpos das pessoas, de maneira a continuarem seguindo esse poder, mesmo quando a vigilância não está presente. A vigilância passa a ser interior. Aí ele fala aqui de uma revolta contra o poder, a violência do poder. O que seria essa revolta do contra o poder? Aí ele passa novamente por Nietzsche, por Heidegger, Foucault, de quem ele está falando. Tá? O trabalho de desconstrução, o paradigma da consciência de si, da autorrelação de um sujeito que conhece e age solitário é substituído por um outro.
indivíduos que, socializados por meio da comunicação, se reconhecem reciprocamente. Então, na tradição filosófica moderna, essas filosofias do sujeito, né, iniciadas principalmente pelo Hegel e continuadas por outros pensadores, tal, em várias vertentes diferentes, acabam chegando ao século XX, né, o século, quando o Habermas está falando, ele está falando já na segunda metade do século XX, né, o livro é originalmente dos anos de 1980, então você tem esse sujeito isolado, consciente de si, autorreferente, a autorrelação dele com ele mesmo, mais solitário, tá? É substituído por um outro que depende da comunicação, com um outro que pela socialização se reconhecem um ao outro, né, reciprocamente. Então o Habermas está tentando dizer para a gente, né, como leitores, que é possível superar essa filosofia desse sujeito isolado através de uma, bom, vamos chamar de intersubjetividade, né, de intersujeito a partir da comunicação, certo? Algumas pessoas não acreditam nesse conceito de intersubjetivo. Então você aí tem que decidir a partir da leitura se você compra essa ideia ou não. Há uma crítica ao logocentrismo ocidental que não diagnostica uma demasia, mas uma insuficiência de razão. Então, ele vai dizer, o Habermas está dizendo que essa crítica ao logocentrismo ocidental vai expressar, vai demonstrar uma insuficiência de razão e não um excesso de razão. Então, os problemas relacionados com a sociedade moderna, frutos, de acordo com alguns pensadores, né, da modernidade do século XX, principalmente os mestres dele, lá da escola de Frankfurt, incluído, né, o Adorno e Horkheimer, seriam críticos dessa razão como sendo causadoras da confusão do século XX, confusão da modernidade. E aí o Habermas vai dizer que, na verdade, não é porque tem muita razão, é porque tem insuficiente, tem pouca. Desencadeia a força subversiva do próprio pensamento moderno contra o paradigma da filosofia da consciência estabelecido de Descartes a Kant. Então, deixa eu ver, uma força subversiva. Então, dá para ver que o Habermas, ele pega esses pensadores clássicos, né, Descartes a Kant. Descartes seria o pensador, o primeiro pensador ocidental que vai trazer essa questão da consciência, né, a mente, né, como sendo algo presente na compreensão do mundo e de nós próprios, né? Então é aquela coisa do sujeito pensante, é o cogito ergo sum, eu penso, logo existo. Até chegar em Kant com a ideia do pensamento a priori e a posteriori, né? Com a experiência e sem a experiência. Aí, o ponto de partida da modernidade, segundo Habermas, é o Hegel, que vai buscar dessas fontes uma maneira de enxergar toda a totalidade, né, todo o contexto da modernidade a partir desse sujeito pensante. E aí ele está falando que ele é uma força subversiva no próprio pensamento moderno contra essa ideia da filosofia da consciência, desse sujeito pensante isolado, aquele cartesiano, né, a partir do Descartes. Quando um dia a fortaleza da razão centrada no sujeito for demolida, também desabará o logos. Engraçado, mas logos é razão em grego, né? Então é mais discurso, né, logos, que sustentou por muito tempo a interioridade protegida pelo poder, oca por dentro e agressiva por fora. O logos terá então de render-se ao seu outro, seja este qual for. Isso não parece do Habermas, ele deve estar citando alguém, ele deve estar tirando de alguém isso aqui. São ideias nietzschianas e pós-nietzschianas, porque me parece uma coisa meio nihilista realmente, falar dessa maneira. Na filosofia da linguagem, de Platão até Popper, veja que a filosofia da linguagem de Platão, lá no século V a.C.,
a Popper, que era um epistemólogo do século XX, contemporâneo, de certo modo, de Habermas, apesar de ser um pouco mais velho, né, já morreu em 94, eu acho, 1994. Esse logocentrismo, quer dizer, essa coisa centrada no pensamento racional, restringiu-se à afirmação de que somente a função linguística de expor estado de coisas é um monopólio do homem. E olha que ele colocou homem, né? Não ser humano. Não sei se está se referindo à questão de gênero ou a noção de homem como absoluto. Sim, é verdade. Então, a filosofia tradicionalmente coloca o ser humano, né, a pessoa, como sendo aquele capaz de monopolizar a reflexão, o logocentrismo, né, o logos, o uso do logos, para entender e expor o estado das coisas, quer dizer, para usar a linguagem. Vejamos aqui, acho que eu tenho que apressar um pouco aqui, senão eu não consigo chegar no final do tópico 3. Uso comunicativo de uma linguagem estruturada, a filosofia da linguagem e a co-originalidade, o emprego comunicativo das proposições. Então, o Habermas está meio que começando a propor a ideia de que, em vez de ser uma coisa de proposições lógicas, né, de formulações lógicas em que o pensador pensa só para si mesmo, ele faz formulações para o outro, né, para outras pessoas. Os componentes linguísticos que expressam as intenções dos falantes. Então, a ideia é usar a linguagem, essa linguagem argumentativa, lógica, racional, dentro do discurso que apresente a intenção de quem está falando. Então, não pode ser um discurso mentiroso. É uma das coisas problemáticas nessa teoria da ação comunicativa do Habermas, essa coisa de supor que os interlocutores de um debate são honestos. Aí ele fala aqui da semântica da verdade e chama a atenção de alguns nomes, alguns são familiares para mim, outros não. Frege, que é o considerado, digamos assim, o pai da linguística moderna relacionada à lógica, da linguística não, da linguagem lógica moderna. Gottlob Frege, a filosofia da linguagem. O Davidson, que é um continuador dessa filosofia da linguagem, filosofia analítica. Aí vem o Russell. O Russell é mais da linha da fenomenologia. Faz uma referência à verdade, uma operação linguística do entendimento. Então, veja que ele aqui citou filósofos da linguagem e o filósofo originário da fenomenologia para falar um elemento fundamental que é a questão do uso da linguística para o entendimento, para a construção do entendimento. Entendemos uma proposição quando conhecemos as condições sobre as quais é verdadeira. Quer dizer, entende o processo de argumentação lógica. Inclusive, hoje em dia tem sido muito difícil argumentar logicamente sobre alguns assuntos com muitas pessoas, porque parece que o importante não é ser verdadeiro ou encontrar as condições em que tal afirmação, né, tal proposição seja verdadeira, mas muito mais aquilo que causa o impacto necessário para se lacrar, né, nas redes sociais, para se ter o impacto, para se ter engajamento nas redes sociais. Sinto muito, mas é o que tem acontecido. A teoria do significado ampliada no âmbito da pragmática supera essa fixação na função representativa da linguagem. A teoria do significado, esse significado que se amplia no âmbito da prática, né, do dia a dia, supera a fixação na função representativa da linguagem. Aqui ele está se aproximando do pragmatismo, né, americano, os diálogos dele com o Hort principalmente, em que, em relação à linguagem, o importante é muito mais o uso que se faz dos elementos da linguagem do que a argumentação pura. O mundo objetivo é considerado como um correlato de todas as proposições assertóricas verdadeiras. Assertóricas, porque não assertivas.
Então, o mundo objetivo é considerado como correlato das proposições. Então, aquilo que existe no mundo objetivo é refletido pelas proposições verdadeiras. É necessário legítimas vivências subjetivas. Certo? Então, são necessárias e são legítimas as vivências subjetivas, não está se negando isso. Aí tem o conceito ontológico do mundo, falando do conceito fenomenológico de mundo a partir do Heidegger. Certo? Então ele não está negando também o Heidegger, mas está tirando do Heidegger esse aspecto ontológico da existência do mundo. Quer dizer, o mundo existe e as pessoas existem no mundo. Aí ele cita o mundo da vida, que é um conceito do Husserl, que o Heidegger se apropria também. É o mundo da vida, que é em alemão, Lebenswelt. Padrões concetidos, padrões de relações normativas confiáveis. Então, no mundo da vida, que é o mundo prático, o mundo objetivo, você tem que ter padrões consentidos, quer dizer, que as pessoas elas concordem naqueles padrões que geram relações normativas confiáveis. Então, é uma coisa que muitas vezes está faltando hoje em dia por diversas razões. Então, você vai conversar com, sei lá, com um político, vai conversar com um colega de trabalho, vai conversar com um chefe superior, mas aí você não confia nas relações normativas. Você acha que tem algum imbróglio, tem que alguma coisa te enganando. Então, a partir daí, você já coloca quase como impossível a comunicação. Por racionalidade, entendemos, antes de tudo, a disposição dos sujeitos capazes de falar e de agir para adquirir e aplicar um saber falível. Certo? Falível. A razão centrada no sujeito encontra sua medida nos critérios de verdade e êxito que regula as relações do sujeito que conhece e age segundo fins com o mundo de objetos ou estado de coisas possíveis. Certo? Então ele está centrando a argumentação dele, o Habermas está centrando a argumentação dele nessa questão da possibilidade de um mundo racional, um mundo compartilhado entre os sujeitos e que é possível, dentro desse mundo, haver o diálogo, o consenso, a produção do conhecimento, contanto que todos estejam dentro dessa mesma normatividade das relações e confiem uns nos outros. A razão comunicativa encontra seus critérios nos procedimentos argumentativos de desempenho diretos e indiretos. Daí as pretensões de verdade proposicional, justeza normativa, veracidade subjetiva e adequação estética. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Você pensar bem, a razão comunicativa encontra seus critérios, quer dizer, critérios, maneiras de fazer, nos procedimentos de argumentação, de desempenho diretos e indiretos das pretensões de verdade proposicional. Quer dizer, pretensão de verdade. Eu falo alguma coisa que tem uma pretensão de que eu estou dizendo a verdade. Não é que eu esteja tentando enganar, mas eu acredito que eu estou dizendo a verdade. Justeza normativa, quer dizer, dentro da norma do diálogo, e veracidade subjetiva, quer dizer, o sujeito se esforça para dizer a verdade, ele pode se enganar, mas ele se esforça para tentar expressar a verdade. E adequação estética, bem, aí é dentro da performance. Do potencial da razão ancorada na base da validade do discurso, essa racionalidade comunicativa lembra a mais antiga das representações do Logos. Quer dizer, isso puxa de um texto de Platão, se eu não me engano. Acho que é de Platão. Não, é uma peça grega que Foucault usa para fazer uma interpretação sobre o discurso da verdade, em que nessa peça são dois momentos de revelação de verdade, né, no começo e no final, né? Eu não me lembro qual é a peça, e que Platão usa também como referência, ou acho que Platão usa como referência, acho que é um biógrafo de Platão, mas Platão usa no momento em que ele está em conflito com o rei Dionísio II, primeiro, não sei. E aí o rei, que na verdade era um ditador, que levou Platão para ser uma espécie de conselheiro, mas parece que não ouviu nada que Platão falou, que pergunta, né, alguma coisa do tipo, e aí eu me tornei um rei filósofo, eu sou um bom rei e tal. E aí Platão, evidentemente, apesar de estar numa situação meio numa saia justa, ele diz a verdade, né, que não, você está sendo um ditador, né, muito parecido com seu pai, alguma coisa assim.
Daí, assim, muitas vezes no convívio cotidiano, especialmente nos dias de hoje, em que tudo gera polêmica e polarização, pegar e ser honesto com a pessoa a ponto de dizer, olha, você está errado por isso, isso e isso, é muito perigoso, porque o mais provável é que a pessoa simplesmente não aceite aquilo ali e transforme tudo em uma grande guerra, só para tentar, não provar que está certo, mas fazer com que o outro não revele para ele mesmo, né, para a pessoa para quem foi revelada a verdade, que ela está se enganando ou está enganada. Muito parecido, inclusive, com a situação do Sócrates, na época lá em que ele foi acusado e condenado, né? Então, o que ele fazia era muito assim, meio que expor, fazer com que se expusesse as pessoas que achavam que sabiam alguma verdade. Finalmente, tirando-lhe com isso elementos religiosos e metafísicos, o tecido das ações comunicativas nutre-se dos recursos do mundo da vida, quer dizer, o mundo da prática, do cotidiano. E ao mesmo tempo constitui o meio, médium, meio pelo qual as formas concretas de vida se reproduzem. Quer dizer, essa vida concreta só pode se reproduzir de maneira saudável à medida em que se segue esses padrões de ação comunicativa que permitam um fluxo de verdade contínuo. Em razão disso, a teoria da ação comunicativa pode reconstruir o conceito hegeliano de contexto ético da vida. Isso é o Habermas dizendo, certo? Eu, pessoalmente, tenho problemas com essa coisa da ação comunicativa do Habermas, por mais que seja uma coisa muito legal, uma proposta muito interessante, porque no mundo da vida, no mundo cotidiano, especialmente no contexto brasileiro, buscar esse tipo de contexto de trocas é muito difícil, mesmo no meio acadêmico às vezes. Mas assim, o pior mesmo é no meio dos negócios, da política, da diplomacia, da geopolítica mundial. Daí você tem esse problema da polarização hoje, que é terrível. Certo? Então esse foi o tópico 3 do capítulo 11, né? Terminamos o episódio 60. Não se esqueça de se inscrever no canal se não está inscrito. Se você não se inscreveu até agora, se inscreve aí no canal. Dê o like no vídeo, se você não deu lá no começo, dê agora o like. Comente, compartilhe o vídeo com seus amigos. Vai lá nas redes sociais e coloque lá o vídeo, o link do vídeo. Você pode ser um membro do canal, você pode dar um valeu pro canal também. E você pode ser um apoiador do canal através do Apoia-se. É só clicar aí no link que está na descrição. E você pode e deve, e com certeza vai, dar uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores. É só chegar aí no link da descrição, que está aí na descrição. O link está na descrição. E vai direto quando ele está vindo no Clube de Autores. Ou você pode procurar em outro lugar, mas aí você vai direto, né? E aí você dá uma olhada no livro, dá uma olhada nas primeiras páginas e pede o seu, certo? Até o próximo vídeo, valeu!